O Legislativo precisava mostrar que aqui era a casa por excelência do exercício democrático. A maneira que a gente tinha de mostrar o que a Assembleia estava fazendo, de dar a prestação de contas para a população. Que aqui a população tinha condição de participar, que aqui ela poderia ser ouvida. As TVs, elas vêm reforçar princípios fundamentais da própria instituição. Devia ter no máximo 10 pessoas, uma estrutura bem improvisada. As pessoas passam a poder acompanhar o que está acontecendo no parlamento, mesmo que elas não possam estar ali presencialmente. Um momento de maior aproximação com a sociedade. O ano era 1995. A jovem democracia brasileira amadurecia. Numa época pós-ditadura, pós-constituinte, a transparência e a participação popular ganharam relevância. Neste contexto, a Assembleia de Minas cria a primeira emissora legislativa do país. A TV Assembleia, como ela vem nesse contexto, ela tem um papel não só de dar visibilidade para a Assembleia, mas também tinha uma diretriz muito importante, que era a questão de formação de cidadania. Deixar a população aprender com a própria organização e com as próprias lutas o exercício da cidadania que tinha sido subtraído da população nos anos de ditadura. A TV Assembleia, ainda nos primeiros anos, investiu nas transmissões ao vivo para aproximar o cidadão do parlamento. Uma estratégia lá do começo, que ainda é forte aos 30 anos. Nós falamos ao vivo. Direto do plenário. Sávia foi uma das primeiras apresentadoras da TV Assembleia. Fez parte de uma equipe enxuta, mas que ajudou a dar um grande salto de transparência para o parlamento. A TV transmite posicionamento de cada parlamentar, pega os momentos do debate, quem votou a favor, quem votou contra, tá ali, tá na hora. Não tem recorte, não tem edição. Os parlamentares, eles passam a ter que fazer um cálculo, levando em consideração o universo total ali dos eleitores, dos cidadãos do Estado. Então, as falas podem estar a todo momento sendo acompanhadas, o que para a população é um ganho enorme de monitoramento, de acompanhamento do que seus representantes estão fazendo, de exigir uma prestação de contas a todo momento ali e não só nos momentos em que as próprias instituições desejarem fazer essa prestação de contas. A jornalista e doutora em ciência política Raquel Barreto investigou os efeitos das transmissões na atuação das deputadas e dos deputados. Os resultados da pesquisa foram publicados na tese de doutorado dela, defendida na UFMG. Com as TVs, passam a ser espaços muito valorizados, talvez não por todos os parlamentares, mas por alguns que veem nessa visibilidade midiática uma forma de estarem mais próximos dos seus eleitores, de mobilizar os grupos que eles representam mais diretamente. Muitas vezes até conclamando, olhando diretamente para a câmera e falando: você que está nos assistindo, preste atenção. Aí eu pergunto aos senhores e as senhoras que estão acompanhando pela TV Assembleia, é justo. Mas se a TV Assembleia pudesse mostrar as galerias completamente tomadas de povo. Entre os impactos, os estudos indicam maior presença de deputados às reuniões, mais discursos da tribuna, aumento da produção legislativa e da fiscalização do parlamento sobre o poder executivo. O debate que ele cresceu na casa. Antigamente, um deputado chegava, falava: senhor presidente, senhor secretário, senhores deputados, nós estamos aqui para discutir um problema na cidade de Itabirito. E, senhor presidente, gostaria que o senhor desse meu discurso como líder. Passava esse discurso, não tinha debate, não tinha parte, era muito pouco. O parlamento cresceu depois da TV Assembleia. Aí começou o seguinte: se eu não estou falando só com um plenário vazio, hoje eu estou falando para várias residências e eu vou ser assistido por várias pessoas. Em seu 8º mandato consecutivo, com 30 anos de casa, o deputado Alencar da Silveira Júnior testemunhou mudanças no comportamento e até nas posições políticas de colegas diante das câmeras. Nós tivemos um colega aí
que a gente teve aquela conversa de falar, pô, você chegou aqui e falou uma coisa, chegou lá em cima, você viu a câmera da televisão, e aí nós temos que lembrar que a câmera era completamente diferente, câmera grande. Hoje você tem uma câmera pequenininha, você não sabe nem se você está sendo filmado. Mas naquele tempo, quando a câmera chegava perto, o pessoal mudava até mesmo a maneira de pensar em alguns projetos. As transmissões ao vivo, como revelam as pesquisas, melhoraram a qualidade do trabalho legislativo. Mas muito do que é dito lá nos plenarinhos e na tribuna do plenário não é compreendido pela maior parte da população. Para superar essa barreira, a TV Assembleia investiu na cobertura e na linguagem jornalística. Traduzir, esses termos legislativos, aprovado o substitutivo número 1 e rejeitado o substitutivo número 2, número 3, o que significa isso? Como é que nós vamos explicar isso para as pessoas? Aí só o jornalista para poder explicar mesmo. Fazendo uma analogia ao futebol, Heitor, seria como se esse jogo tivesse terminado o primeiro tempo. Exato. A PEC do referendo, agora vem a segunda etapa. Quanto mais a pessoa entende o assunto, mais ela tem condições de participar. Nossa, eles estão discutindo o orçamento. Como que essa discussão do orçamento pode impactar na escola do meu filho? Quando ela vai entendendo isso, ela tem muito mais condições de se mobilizar e participar, seja diretamente no legislativo, ou seja, de formas mais amplas na sociedade como um todo. Sávia se emociona ao lembrar daquele tempo dedicado à tarefa de aproximar o legislativo do cidadão. Belo Horizonte foi palco da passeata a favor da moratória. Tem história aí, né? É muito trabalho e eu tenho muita gratidão por esse tempo todo que eu passei aqui e por ter... Que vexame. 30 anos depois, a TV Assembleia se renova e está ainda mais conectada com o cidadão. Hoje produz conteúdos que chegam a você de todas as formas. Na TV, no streaming, nas redes sociais, na palma da mão. Audiências, programas, entrevistas, tudo pode ser aproveitado nas mídias digitais da TV e nos canais dos próprios parlamentares. Lohana, aos 30 anos, cumpre o primeiro mandato, uma deputada atuante nas redes sociais, onde usa muitos conteúdos produzidos pela TV Assembleia. Neste vídeo, publicado no TikTok, captado pelas câmeras do auditório, Lohana alcançou 1.700.000 visualizações. Às vezes eu estou em casa, ou eu estou no veículo, ou estou em qualquer outro lugar e quero gravar naquele momento. A minha equipe, quando é possível, claro, me orienta a tentar segurar para que a gente possa fazer essa discussão no plenário, porque falar no espaço da Assembleia, com transmissão da TV Assembleia, tem, com certeza, outro peso. Então, esses microfones não são pouca coisa, essas cadeiras não são pouca coisa. A gente está falando de um dos espaços de maior importância que existe no estado de Minas Gerais, que é o Parlamento Mineiro. Então, o primeiro é a institucionalidade. Mas o segundo motivo é a qualidade e o rigor técnico que a TV Assembleia tem. Ana também cresceu na era dos smartphones. É a mais nova repórter da redação. Chegou aqui com 30 anos. Como profissional de comunicação, acredita que as novas tecnologias não concorrem, mas ampliam o potencial da televisão. Ela pode estar presente no YouTube, nas redes sociais, por meio de cortes. É uma coisa muito presente na vida das pessoas. Por mais que você pegue o seu celular ali, às vezes, para poder assistir uma coisa, muitas vezes vai estar nessa linguagem que é da TV. Então, assim, você pode até mudar, não está na televisão em si, mas o formato ainda é o formato de televisão. Ela presenciou a capacidade de cobertura da TV Assembleia na votação da PEC do referendo, proposta de emenda à Constituição que retirou a necessidade de consulta popular para a privatização da Copasa. Foram semanas com reportagens, entrevistas, programas e uma transmissão ao vivo da votação, que só terminou às 4 da manhã. A presidência encerra a reunião. Depois de mais de 10 horas, foi aprovada em primeiro turno no plenário a proposta de emenda à Constituição. Que outro veículo vai fazer isso, né? Fazer essa transmissão até 4 horas da manhã e possibilitar as pessoas que são direta e indiretamente afetadas de saber ali na hora o resultado de alguma coisa, né? Seja lá onde ela estiver, ela pode
pode comentar sobre aquilo, ela participa ali da transmissão pelo YouTube, ela assiste aquilo, vê que está tendo uma manifestação aqui, e ela resolve no dia seguinte também se deslocar aqui para a Assembleia para poder fazer parte, estar nas galerias. É uma dimensão de trabalho que nenhuma outra emissora vai dar, sabe? Uma cobertura muito mais completa do que qualquer outro lugar, porque é o nosso foco, né? A nossa razão de ser. A mais recente inovação da TV Assembleia é a CTTR, Central de Transmissão em Tempo Real. Com câmeras de alta definição, a central tornou possível transmitir ao vivo, simultaneamente, os trabalhos em todos os ambientes da casa. Agora, tudo o que acontece aqui está disponível para o cidadão. Eu entendo que a gente consegue dar um ganho de transparência muito grande para a população e um ganho de relevância também. Acho que o exemplo de transmitir, da mesma forma, uma audiência pública sobre o fim do referendo para a privatização de uma grande estatal, como se transmite um problema de abastecimento de energia que atinge uma micro-região, é muito importante, porque essa igualdade de atenção e de igualdade de acesso que a TV Assembleia promove, essas pautas não teriam em nenhum outro lugar. Mas a TV Assembleia consegue equalizar esse interesse e colocar à mesa a necessidade de cobrir aquilo que é pauta para o mineiro, independente se aquele assunto é lucrativo ou não, se aquele assunto vai ter muito engajamento ou não. No mundo onde cada um pode ter o seu canal, a TV Assembleia mantém seu diferencial. Mostrar o todo, com todas as vozes. Um compromisso com a pluralidade e com a democracia. A TV, me parece que continua com esse papel de ser um guarda-chuva geral que seja capaz de mostrar uma imagem institucional do que é o poder legislativo e não apenas o trabalho segmentado desse ou daquele parlamentar, que é fundamental, é importante que ele faça, mas institucionalmente a TV Assembleia pode ter como missão fazer essa costura geral e transformar isso tudo numa abordagem que desperte o cidadão para a compreensão do que é o poder legislativo num contexto mais geral de sociedade. A gente poder ver os nossos representantes atuando, não só saber o resultado de uma discussão, mas a gente poder acompanhar os argumentos que foram mobilizados, a gente ver como que os parlamentares se relacionam entre si. Tudo isso impacta na forma como a gente entende quem são esses representantes, né? Porque é uma coisa que a gente ouve muitas vezes. Você acompanha o que o seu deputado está fazendo, mas não é só ele que te representa, né? Na verdade, a gente é representado pelo conjunto dos 77 deputados. Então não é só saber o que aquele deputado está fazendo, mas o que a casa como um todo, em conjunto, consegue entregar para a sociedade.